Glória a Deus. Quem nessa noite percebeu um toque diferente da presença de Deus? Muitas pessoas. Glória a Deus. Recebe aquilo que o altar liberou sobre a tua vida, querido. Não aceite sair daqui da mesma forma que você entrou. Amém? Porque já está sobre a tua vida, já está liberado. Amém? Eu quero dividir uma palavra com você, mas eu não posso começar essa ministração sem antes manifestar a minha alegria e gratidão a Deus pela vida desses pastores tão queridos. Vamos aplaudir ao Senhor. Pastor Sérgio, pastora Celina. Quando eu os vi aqui entrando por essa porta, meu coração se encheu de alegria. Depois de quanto tempo, pastor Sérgio? 415? Depois de 400 dias, nosso pastor Sérgio, pastora Celina veio há 2 semanas atrás, então foi um pouco menos de 400, né? Mas o nosso pastor Sérgio e pastora Celina, que são referenciais de família nesta casa, e que nos abençoaram e nos abençoam tanto, querido, com as palavras de sabedoria que Deus tem concedido, e também com os bolinhos, né, pastor? Com os cafezinhos, coisa deliciosa. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e me sinto assim, não sei se é um presente de Deus para a minha vida, mas recebê-los assim pela primeira vez juntos num culto de quarta-feira, meu Deus, é uma honra, um privilégio. Louvado seja Deus pela vida de vocês, que esta palavra também seja uma semente poderosa na vida de vocês, tá bom? Amém, gente? Vocês se alegram? Ih, gente, tá fraco, estão aqui, vão ficar chateados. Vocês se alegram? Glória a Deus, é isso. É sempre no segundo, né? Não tem jeito. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sabe, querido, o livro de Provérbios é também conhecido como o livro da sabedoria de Salomão. E todos nós sabemos que Salomão foi o homem mais sábio da terra, recebeu de Deus um dom, recebeu de Deus uma atribuição de manifestar a sabedoria do céu. Mas eu estava lendo com um pouco mais de atenção e alguns detalhes começaram a saltar ao meu espírito. Enquanto eu lia, eu percebi que muito da sabedoria de Salomão veio da instrução do seu pai. Aquilo que Salomão proclama, aquilo que Salomão ele vai falando, veio dos ensinamentos de Davi. E Salomão recebe esta atribuição, este título, recebe este dom. Mas Davi era um homem da presença. Davi era um homem que conhecia a intimidade de Deus. E apesar de Salomão expressar, porque recebe de Deus sabedoria, Salomão também manifesta aquilo que foi entregue a ele através de um homem que viveu na presença de Deus. Por isso o salmista, o próprio Davi, diz que a aliança do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade, em outras versões diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E aqui, ensinado pelo seu pai, não só ensinado, mas com uma experiência real, pastor Johnny, de um homem que andou na presença de Deus, Salomão, ele nos traz uma instrução direta. Ele diz que do nosso coração procedem as fontes
da vida. A versão da King James atualizada, que é uma das versões que eu gosto e que eu tenho, porque a versão King James é uma versão muito próxima do original, ela diz assim, no mesmo texto: acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão. Guarda o quê? O íntimo da razão. Dizem por aí que coração é terra que ninguém pisa. Sim ou não? Mas eu tenho algo para te dizer. Há alguém que não só pisa, como também prescruta a intimidade do teu coração. O coração não é terra que ninguém pisa. O coração é terra que Deus pisa, porque é no teu coração que fluem, ou é do teu coração que fluem as tuas reais intenções e motivações. E ele diz, continua dizendo, pois é da disposição do teu coração que depende toda a tua vida. Então, se você precisa se agarrar, se você precisa se firmar em alguma coisa, olhe para dentro de você. Se você quer entender a tua vida no momento atual, olhe para dentro de você. Para na frente do espelho, olhe para dentro de você e faça uma avaliação do que o teu coração está cheio. Aí você diz, por quê, pastor? Porque é dele que procedem as fontes da vida. Quem aqui quer ter uma vida feliz? Uma vida próspera, abençoada, uma vida cheia de alegria e de paz? Sonda o teu coração. E Davi era tão íntimo, pastor Daniel, que ele diz assim: sonda, Senhor, o meu coração. Porque eu sei que se eu promover os meus pensamentos e as minhas intenções, eu vou errar, porque enganoso é o coração do homem. Mas se o Senhor sondar o meu coração e avaliar as minhas intenções, então eu vou me arrepender e eu vou me submeter à vontade do teu Espírito. Não é uma tarefa fácil, porque o nosso coração gosta de mandar na gente. Dizem por aí também, ninguém manda no nosso coração. Eu decidi realmente não mandar, mas eu decidi deixar que o Senhor conduza o meu coração. Por quê? Porque eu quero ter vida, eu quero fluir vida, eu quero manifestar vida. A tradução de coração significa sede dos sentimentos e decisões do ser humano. E não é à toa que o escritor ele faz essa analogia das fontes da vida com um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Não se trata, queridos, somente de fontes biológicas ou fisiológicas. O coração ele fala sobre, diga comigo, motivações, intenções, vontades e desejos. É por isso que o Senhor tem o potencial de não nos medir pelas nossas ações. Nós seres humanos temos dificuldade com isso. À primeira vista, quando alguém comete ou tem uma ação, uma reação com você, então o primeiro pensamento é você unificar aquela ação, aquela pessoa. Você diz, esta pessoa é esta ação. Deus não nos vê assim, porque senão o apóstolo Paulo estava perdido. Deus não nos vê assim. Senão a mulher adúltera estava perdida. A mulher samaritana estava perdida. Por quê? Porque Deus conhece as nossas motivações, porque Deus conhece as nossas intenções, Deus conhece as nossas vontades e Deus conhece os nossos desejos. Nem todo erro, presta atenção no que eu vou dizer, nem todo erro partiu de uma motivação errada. Mas toda motivação errada produz um erro. Deixa eu te dar um exemplo. Se, por exemplo, eu estou parado num sinal, num farol, depois da meia-noite, está vermelho,
e nós sabemos que a nossa cidade não é tão segura assim. Então eu vou com cuidado olhar para o lado e vou atravessar. Não vou ficar parado no farol vermelho. Esse erro, isso é um erro? Sim ou não? Sim ou não? Mas a intenção, a motivação é errada. Percebe? Nem todo erro que nós cometemos parte de uma motivação errada. Às vezes você diz assim, eu só queria ajudar. Às vezes você fala algo e se expressa mal e coloca uma frase que traz uma grande confusão, mas lá no teu coração o desejo era de acertar. E é por isso que Deus não nos mede por aquilo que fazemos, mas Deus nos mede por aquilo que pensamos. Por isso a palavra diz que nada ficará oculto. Todas as intenções do nosso coração serão reveladas, estão nuas diante do Senhor, porque Ele prescruta. Agora, isso é um benefício, mas é também um grande desafio, porque nós não conseguimos enganar a Deus. Por exemplo, o que é verdadeira adoração, pastor? É quando o teu coração, aquilo que você realiza, está totalmente alinhado. Por que você veio aqui nesta noite? Deus sabe. E você talvez saiba também. Se a tua intenção e a tua motivação não estiver alinhado com a real ou a verdadeira razão de estar aqui, então a tua adoração não é verdadeira. Por isso que Jesus disse aos fariseus, vocês são hipócritas, porque me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Pensa, olhe para dentro de você agora. Por que você veio aqui nesta noite? Você reconhece Jesus como o Rei dos Reis? Ele é merecedor do teu sacrifício, da tua boa vontade de sair de casa, vir até esse lugar? Ou você veio aqui só para ser beneficiado por uma palavra, por uma boa música? Se nós não alinharmos o nosso coração, Deus sabe o que nós pensamos antes de fazer. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces. Então tudo parte do coração. Agora, também nós não podemos desmembrar as nossas ações e reações daquilo que nós temos no nosso coração. Por quê? Porque pelas ações e reações o coração é exposto. O que está escrito em Lucas 6,45? A boca fala do que está cheio o coração. Então como é que eu e você vamos guardar o nosso coração? E eu já facilitei o teu trabalho, mas depois em casa você leia o capítulo 4 de Provérbios. Mas primeira coisa, ouve a instrução. Ouve a instrução. Qual é a instrução do Senhor? Como é que eu guardo o meu coração, pastor? Ouve a instrução. Versículo 2 diz outra coisa, não despreze a doutrina, porque doutrinas são fundamentos que se aculturam em mim. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque a doutrina vai te levar em segurança, vai te conduzir em segurança. Versículo 4, retenha os ensinos e obedeça. Versículo 5, busque sabedoria e conhecimento. Sabe, gente, o diabo, ele entrou dentro do jardim do Éden. E havia ali Adão e Eva, homem e mulher, perfeitos. Viviam uma vida no Espírito. E com a troca de uma frase, ele conseguiu enganar Adão e Eva. Você acha que você e eu, que vivemos hoje, século 21, a tecnologia a todo vapor, informação e informação,
Você acha que ele não pode distorcer uma frase para nos levar a um caminho de morte? Sim ou não? Por exemplo, qual é a cor do S da Perdigão? Oi? Perdigão não tem S. Sabe por quê? Porque eu te induzi a pensar algo que não é verdade. Se você não prestou atenção no S da Perdigão, imagina naquilo que o diabo vai falando pela televisão, vai falando pelas mídias sociais, vai trazendo, até que aquilo se torne uma verdade dentro de você. E aí nós temos que enfrentar sofismas e fortalezas da mente. Por isso, retenha os ensinos e obedeça, busque sabedoria. Dizem por aí, pastor, não precisa fazer teologia, precisa do mover do Espírito. Queridos, ouça o que eu vou dizer. Busque o conhecimento, mas não permita que o conhecimento seja o teu Deus. Mas não tire uma coisa para fazer a outra. O avião voa com duas asas. É necessário ter conhecimento, e teologia não é o estudo de Deus, porque ninguém pode estudar Deus. Teologia é o estudo da revelação de Deus, aquilo que Ele permitiu que eu e você tivéssemos acesso. Não ignore o conhecimento, busque a sabedoria, porque ela te protegerá. Busque a sabedoria, porque ela vai ser um caminho firme para a tua caminhada. Não espere um culto de quarta-feira, não espere um culto de domingo ou de sábado para ouvir a palavra, mas busque sabedoria e busque conhecimento. Por quê? Porque você será protegido por ela. É tanta enganação, tanta mentira, que a gente acaba ficando... O que eu penso? O que eu posso pensar? Isso é verdade, isso não é verdade? Busque a verdade na palavra. O que eu penso, o que você pensa, não importa. Importa o que Deus pensa, porque o que Deus pensa é caminho de vida para nós. Versículos 7 e 8 diz, esforça para obter sabedoria. Você acha que é fácil ter conhecimento? Como nós somos músicos, né, pastor Johnny? Quantas vezes pessoas chegam assim, eu gostaria de tocar igual o pastor Johnny. E antigamente o pastor Johnny dava aula, hoje não tem mais tempo para isso, mas já deu muita aula, né? E o cara chegava na semana seguinte e dizia assim, não consigo tocar. Filho, quantos anos estudando? Desde quantos anos? 8 anos de idade? Desde os 8 anos estudando, e você em uma semana quer tocar igual? Não existe. Precisa de um esforço, precisa de dedicação. E Deus está dizendo para que o teu coração, para que você guarde o teu coração, você precisa se esforçar para obter sabedoria. Versículos 14 e 15 diz, preserve o caminho da justiça. Justiça não é ser justiceiro. Justiça é praticar o que é certo. Justiça é o contrário de pecado. Pratique a justiça, preserve o caminho da justiça. Salmo 1. Não ande no caminho dos ímpios. Não pare, não se assente no caminho dos pecadores. Preserve o caminho da justiça. Versículo 24, cuidado com as palavras e com a mentira. Porque uma mentira muitas vezes contada se torna verdade para você. E a Bíblia diz que nós somos filhos da verdade e não da mentira. Nós andamos na verdade. Se alguém anda na luz, como ele na luz está, então esse pratica a verdade. Amém, gente? Vocês estão me olhando meio assustado. Versículo 25, olhe para o alvo. Olhe para o alvo. A razão das motivações do teu coração tem um alvo.
Não perca o teu foco. Pessoas, qualquer tipo de coisa, vai tentar te tirar do foco. Não saia do foco. É difícil, mas é preciso. Mantenha os seus olhos fixos, para que lá no final a gente possa dizer como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, eu cumpri a minha carreira, e eu guardei a minha fé. Sabe, estava falando com o pastor Djalma, nosso apóstolo, esta manhã, como é precioso, como nos toca, como move o nosso coração, olhar para a vida da pastora Ludmila Feber. Ela vem lutando contra um câncer há muito tempo. Se eu não me engano, é no pulmão. E agora, um tempo atrás, ela tentou uma última opção de tratamento. E esse tratamento não vingou. O que resta para ela, humanamente falando, é uma sentença humana de morte. Não tem mais o que fazer. E você conhece, se você não conhece, pastora Ludmila é uma das adoradoras da nossa nação, que já nos conduziu muito em adoração, suas canções. E ela continua viajando e ministrando. Muitas vezes ela para a ministração para botar para fora no canto. Às vezes ela tem que se assentar, tem que descansar um pouco. Mas ela disse: se é para eu morrer, então vou morrer no altar. Eu vou morrer fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Isso nos inspira. Isso nos traz, querido, força. Isso nos motiva a cumprir o nosso chamado. Porque nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura e nem profundidade, nem largura e nem comprimento. Nada, nem anjos e nem demônios poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, olhe para o alvo, versículo 26. Antes de decidir, reflita sobre a sua escolha. Sabe por que você está vivendo a vida que você está vivendo hoje? 99% é por causa das suas escolhas. Sim ou não? Sim ou não? Ah, se eu tivesse escolhido diferente. Existem escolhas que nos trazem satisfação, alegria, realização. Existem escolhas que nos levam a caminhos tortuosos e difíceis. E Deus é bondoso e misericordioso a ponto de nos trazer de volta. Mas há consequências. Então reflita antes de escolher, reflita baseado na sabedoria. O que a palavra de Deus diz a respeito disto? Não tome escolhas assim, como se fosse nada. Não case por casar. Não se divorcie porque houve uma confusão. Não agrida o teu filho por causa de um momento, de uma situação. Não jogue tudo para o alto no trabalho porque foi contrariado. Querido, reflita. Leve a sua decisão a um lugar de sabedoria. Porque a sabedoria vai te proteger. Versículo 27. Não te desvies do caminho. Isso tudo está no capítulo 4 de Provérbios, pastor Sérgio, pastora Celina. Como é que eu guardo o meu coração com tudo isso que eu falei para você? Tudo isso está no texto. Existem coisas que contaminam o nosso coração. E o que contamina o nosso coração vem através dos 5 sentidos. Aquilo que me dá a sensação, aquilo que me gera uma experiência. Porque a experiência e a sensação constroem uma ideia em mim. Por exemplo, músicas que você ouve te conduzem a um lugar, a um momento que você viveu. Sim ou não? Filmes, sabe? Gostos, comidas te fazem pensar em lugares. Então, aquilo que
acontece no nosso coração, o que gera contaminação no nosso coração também vem através dessas experiências. Por isso é muito importante você preservar o teu coração de certas coisas, de certas músicas, de certos ritmos, de certos filmes, de certas séries, porque a informação vai entrar em você e se expor aquilo que é verdadeiro. Não é isso que diz a palavra? Aquilo que é puro, aquilo que tem boa fama, aquilo que tem louvor. Se há verdade nisso, então nisto pensai. Se você quer preservar o teu coração, não permita que as fontes que te alimentam sejam fontes demoníacas ou fontes humanas por si só. Pastor, o que você quer dizer nessa noite? Eu quero que nós preparemos o nosso coração para um grande mover. Porque se a nossa motivação for certa, for correta, vai haver uma grande liberação do céu sobre as nossas vidas. Sabe, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu já estou caminhando para o fim. Esconda. O que é esconder, gente? É preservar. Esconder é quando você não quer que ninguém toque. Sim ou não? Quando você esconde algo, é porque você quer manter aquilo em sigilo, em proteção. Lá em casa, às vezes escondem chocolates. E na sua casa? Já encontrou no meio das meias lá? Olha só, oh, que sorte, encontrei. Aí dizem que achado não é roubado, né? Esconda a palavra no teu coração, irmão. Sabe, esconda a ponto de que ninguém roube de você, que ninguém consiga tocar. Não permita acessos indevidos na palavra que está escondida dentro de você. Diga amém. É muito importante o que eu estou dizendo nesta noite, porque nós estamos falando daquilo que faz as fontes da vida vir para fora. Mas ele diz também guardar. Guardar significa saber onde está. Lá em casa às vezes guardam tão bem que eu não consigo achar. Eu falo para a Vanessa, cada dia você acha um lugar novo para guardar as coisas. É assim também lá, pastor Sérgio? Depois de quantos anos de casado? 60. Guarda tão bem que a gente não acha mais. Mas aqui está dizendo guarda. Atribua valor. Você só guarda o que você traz, o que você atribui valor. Guarda. Gente, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Se você não guardar a palavra no teu coração, vai ser difícil não sucumbir. Eu tenho misericórdia e compaixão da geração que vem a seguir. Ontem me mandaram um vídeo de um pastor que estava pregando nas ruas em Montreal, no Canadá. E os policiais queriam multá-lo. A Constituição diz que ele pode ter liberdade de falar. Mas daqui a pouco, nós não teremos mais liberdade de falar. E se nós não estivermos firmes dentro de nós, se a palavra não estiver habitando ricamente dentro de nós, nós vamos sucumbir. Eu tenho dito isto aqui. Escutem. Passou o tempo da brincadeira, gente. Passou o tempo das experiências, sensações superficiais. Não sei porquê, mas fomos escolhidos para ser esta geração, para esse tempo.
Mas Jesus diz uma coisa preocupante, ele diz: será que quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra? Outra coisa, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Gente, eu não quero fazer parte disto. Como é que eu faço, pastor, para permanecer firme? Guarde a palavra no teu coração. Guarde, atribua valor à palavra. Pare de se alimentar com outras fontes e atribua valor à palavra. Observar significa avaliar os detalhes e extrair o que é precioso. A palavra tem direção para a tua vida hoje, tem direção para a tua vida amanhã, tem direção para a tua vida todos os dias. Não se alimente de outras coisas que não seja a palavra de Deus, para que ela habite ricamente dentro de você. E aqui eu quero falar rapidamente, para a gente encerrar, sobre atitudes de um coração preparado. E eu quero usar Ana, mãe de Samuel, como exemplo. Ana significa graça. E para mim representa a igreja, que gera o profético, que gera um ambiente de mover. A primeira atitude de um coração preparado é: o mover vai acontecer quando você desejar ardentemente. 1 Samuel 1,10 diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Há um segredo tão profundo aqui, gente. Sabe, a gente já contou essa história tantas vezes, mas se vai edificar a tua fé, que seja. Quando a pastora Vanessa estava internada no hospital com Covid, o pastor Daniel estava também, outros amigos. E eu estava vivendo um tempo de incerteza. O meu sentimento é que aquilo seria talvez uma das piores lutas da minha vida. E eu comecei a buscar ao Senhor. Eu comecei a buscar ao Senhor em lágrimas e amargura de alma. Eu entrei no meu quarto. Eu não falava com ninguém. Eu chorava diante da presença de Deus, porque o diagnóstico era contrário. Cada dia uma notícia nos trazia temor e pavor. E eu me coloquei diante do Senhor. E com uma amargura de alma, chorando abundantemente diante da presença de Deus, de repente o Senhor falou para mim: o que queres que eu te faça? Eu disse: Senhor, tira minha esposa e os meus amigos do hospital. Sabe o que o Senhor falou para mim, queridos? Ele disse: está feito. E eu senti que Ele colocou algo na minha mão. E Ele disse para mim: esta é a substância da oração. Esta é a substância da oração. Na mesma semana, todos saíram do hospital. O mover só vai acontecer quando nós desejarmos ardentemente dentro do nosso coração. Quando nós desejamos ardentemente, o nosso coração se rende ao Senhor e nós ficamos vulneráveis ao Espírito Santo. Porque é Ele quem conduz, é Ele quem nos guia nessa verdade. Sabe, querido, nós precisamos aprender a nos humilhar. Por que nós não temos alcançado muitas coisas? Porque nós achamos que Deus tem que fazer o que a gente quer que Ele faça. E nós não nos humilhamos diante da potente mão do Senhor para dizer o que é que o Senhor quer fazer. Existem pessoas que vêm pedir conselho. E eu digo: cara, você ainda não resistiu até a tua morte. Você ainda não chegou num lugar de rendição suficiente para ter uma resposta. E por que é que Deus faz assim? Por que é que Deus permite que seja assim? Por que é que nós temos que nos humilhar? Não é porque Deus não fez, porque Ele já fez todas as coisas.
1 Pedro diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais para a nossa vida. Então por que, pastor, que tem que ser por este caminho? Porque nós somos prepotentes, nós somos orgulhosos. Nós achamos que Deus é o nosso servo. Nós achamos que Ele tem que fazer do jeito que a gente quer. E quando nós nos humilhamos, nós ativamos uma chave no mundo espiritual e nós demonstramos para o céu e para o inferno que nós somos dependentes de Deus. Não é que Deus não tenha feito, Ele já fez, mas a nossa humilhação ativa uma chave espiritual e libera os céus. Então, se você precisa de uma resposta, se humilhe. Se você precisa de uma resposta, se você quer viver um grande mover, se humilhe diante da potente mão do Senhor. Não tem outro caminho. Por que eu não alcancei, pastor? Porque não se humilhou o suficiente. Diga amém. Segunda coisa, como ter um coração preparado para esse mover? Tenha a motivação correta, porque a motivação correta é aquela que glorifica a Deus. 1 Samuel 11, e Ana fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Se você quer uma resposta, primeiro reflita se essa resposta irá glorificar o Senhor. Eu não posso entrar na história de Ana, mas vocês conhecem a história. Enquanto ela não alinhou o coração com a motivação certa, Deus não abriu a madre dela. Ana precisava de um coração correto para ter a resposta certa. E você vai entender por que até o final. Ela faz um voto e diz: Senhor, se você com benignidade se atentar para a sua serva, na aflição que eu tenho vivido, e se lembrar de mim, então eu vou te conceder glória, eu vou dar ao Senhor o meu filho, eu vou consagrar o meu filho ao Senhor. Os teus pedidos, aquilo que você busca diante do altar, precisa estar alinhado com o coração de Deus. Precisa ter como fim glorificar ao Senhor. Porque Tiago diz assim: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Pedis para os vossos próprios deleitos, para as suas próprias e egoístas vontades. Mas quando você pede, Jesus diz aos discípulos: se vocês pedirem algo ao Pai de acordo com a sua vontade, então o Pai concederá. Se não está recebendo, pergunte a si mesmo se está alinhado com Deus, se isso vai glorificá-lo. Terceira coisa, sempre tenha um coração grato. Havendo, 1 Samuel 1,24, havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Aprenda a demonstrar gratidão. Olha só o que diz o versículo 25. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. Deus ama a gratidão. Entrando pelas portas com ações de graça. Sabe, a gratidão antecede o milagre, querido. Diga amém. Diga amém. A gratidão antecede o milagre. Nós ainda não entendemos isso. Mas se nós entendemos nessa noite, então aquilo que vamos viver, um grande mover, uma grande liberação do céu como igreja. Eu creio nisso que estou te falando. Outra coisa, semeie para colher. 1 Samuel 1, 26, 27 disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo, agora já com um filho nos braços, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição
que eu lhe fizera. Olha só, depois de ter um coração grato, saiba que a semente produz. Saiba que quando você entrega antes de receber, com gratidão, você vai colher. A Bíblia diz, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele também colherá. Salmo 126, 5, 6 diz, os que com lágrimas semeiam. Quantos têm semeado com lágrimas? Olha o que diz a palavra para você nessa noite, com júbilo ceifarão. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Eu semeei com lágrimas, hoje eu tenho a minha esposa viva, os meus amigos vivos. Aqueles que semeiam com lágrimas, colhem com júbilo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, ou seja, não fica parado, não fica murmurando, mas crê na resposta, mas crê que aquela semente vai frutificar. Aquele que sai andando e chorando, mas semeando, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Você quer colheita, querido? Você deseja colheita? Sabe, semana que vem, na terça e na quarta, dia 12 e 13, nós teremos aqui um profeta de Deus. Um homem que tem uma voz sobre a minha vida e sobre esta casa. E eu sei no meu espírito, assim como a liderança, de que ele vem para liberar o despertar de um novo tempo. Você crê nisso? Então prepare o teu coração. Prepare o teu coração para não sair daqui sem entender o que está acontecendo. Semeia antes de acontecer. E para aqueles que já estão pensando, já está falando de dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Estou falando do teu coração. Semeie o teu coração na presença de Deus. Diga, Senhor, eu sei que o Senhor liberará o despertar de um novo tempo neste lugar. Então eu vou me adiantar para isso. Eu vou começar a viver este novo tempo, porque eu creio no que o Senhor fará neste lugar. Sabe, o testemunho precisa ser contado. Ana sobe à presença de Eli e diz, eu sou aquela mulher que o Senhor viu orando aqui há um ano atrás. E agora que o menino está aqui. Eu trouxe para te provar que Deus continua sendo bom. Eu trouxe para te provar que Deus continua fazendo. Quantas pessoas são tocadas por Deus, curadas por Deus, e não atribuem ao Senhor a glória. Conte o teu testemunho. Conte o teu testemunho. Última coisa, adore a Deus, querido. Adore a Deus. 1 Samuel 2:10 diz, então, vamos ficar em pé para a gente terminar. Então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Aqui Ana já tem a resposta. Aqui Ana já tem um milagre em suas mãos, e ela está dizendo, não há santo como o Senhor. Saiba, querido, depois de orar e pedir ao Senhor, atribua a Ele a glória. Não roube para si a glória que não é tua. Ela disse, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor
são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, o Senhor dá força ao rei e exalta o poder do seu ungido. Tenha esse coração, adore a Deus. Você está num lugar como esse, porque Deus assim o permitiu. Adore a Deus. Adore a Deus. Faça da adoração um hábito em tua vida, querido. Sabe, não seja um interesseiro espiritual, que depois da resposta, você simplesmente abandona o Senhor. Muitas pessoas fazem isso. Depois que recebem o que tanto queriam, abandonam o Senhor. Não, adore a Deus. Atribua a Ele o que você tem recebido. Dê a Ele a glória daquilo que você tem conquistado. E você vai saber, e você vai ver o que vai acontecer. Olha só o que diz 1 Samuel 1:21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Deus tem prazer em conceder além do que você pede. Deus tem prazer em conceder além do que você pensa. Deus tem prazer em te conceder mais do que você está imaginando. Mas primeiro adore a Deus. Primeiro dê a Ele, atribua a Ele glória daquilo que você tem vivido, de respostas que você tem recebido. É assim que nós vivemos. Feche os teus olhos por um instante. Pai, nós te engrandecemos e te agradecemos. Obrigado por preparar o nosso coração, nos instruir na Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos trazer alinhamento para aquilo que acontecerá aqui na semana que vem. Eu sei, ó Deus, que o mundo espiritual já estabeleceu o que será liberado neste lugar. E nós queremos ter o nosso coração alinhado com o Teu. Nós queremos ter o nosso coração ajustado à Tua vontade, Senhor. Nós queremos dar ao Senhor a glória. É o que o nosso coração deseja, adorá-lo. Ó Deus, é isso que o nosso coração deseja. É que o Senhor seja engrandecido. É que o nosso coração seja um coração grato. É que a motivação do nosso coração seja glorificar o Teu nome. Por isso, Senhor, vem sobre nós nesta hora. Eu sei, querido, que assim como eu, muitos de nós precisam alinhar o coração nesta noite. Talvez você entrou aqui e o teu coração está desalinhado. Você está murmurando, você está chateado com Deus. Você está frustrado porque ainda não alcançou. O Espírito Santo sonda o teu coração. O Espírito Santo, Ele entende o teu coração, Ele sabe quais são as suas motivações. E eu libero o Espírito para conduzir você neste tempo.